Olá, esse é um projeto que diz respeito à primeira unidade da disciplina de Aplicações da Internet das Coisas, ministrado pelo professor Aloysio. A dupla composta por mim, Gabriel Carvalho e Vinícius Lima, teve como projeto uma calculadora e no slide a seguir podemos ver que nosso projeto foi basicamente, em questão de componente, um keypad, um Arduino, um display LCD, um resistor e uma protoboard que é opcional, mas por fins de organização usamos. É, Consistia basicamente em montar um circuito que fosse útil ao usuário usando sensores e atuadores na plataforma do Tinkercad. E falando um pouquinho sobre o código desse circuito, usamos basicamente duas bibliotecas, uma para termos acesso às funcionalidades do keypad e outra às do LCD. Como vocês podem ver, foi em questão de setup, foi basicamente criar uma variável do tipo keypad que recebia como parâmetros o mapeamento das teclas, que para que seria cada tecla, os pinos de conexão e basicamente isso. Mesma lógica para o LCD, recebia basicamente os pinos de conexão do Arduino. E a título de curiosidade, elas estão fora da função setup por questões de escopo, porque elas são acessadas em funções que estão em outro escopo, então por comodidade elas ficaram aí. E sendo assim, a função setup é basicamente inicializar o display LCD em todos os seus 16 LEDs e duas filas. Falando um pouco da segunda parte do código, a função usamos basicamente quatro variáveis, uma para cada número, outra para o resultado e outra para questão de referência, para sabermos qual foi a última operação realizada. Sendo assim, basicamente, a função loop consiste em a variável pressed key, que basicamente pega o último dígito imputado pelo usuário. Também ela shifta o LCD para os prints começarem a partir do 00, ou seja, a primeira linha, primeira coluna. E temos um switch case que abrange todas as teclas do keypad, que basicamente o primeiro caso do 0 ao 9 vai fazendo o shiftamento dos números e posicionando eles na primeira fileira. Isso se tratando do N1, né, o primeiro número inserido. Temos o igual, que vai revelar o resultado da operação. O C, que basicamente limpa tanto as variáveis quanto a tela. E mais abaixo vocês podem ver as operações, todas as quatro operações fundamentais que recebem suporte. E botamos como um comentário lá porque o código é grande demais e não ficaria tão agradável visualmente colocar aqui. Agora falando da terceira parte do código, é, como basicamente os três casos fazem a mesma coisa, só muda a operação, não usamos break entre eles e sendo assim tudo recaiu no último caso, que basicamente posiciona o print do LCD na segunda linha, imprime o dígito não, o símbolo da operação que deseja ser realizada, recebe o segundo argumento, o segundo número, e basicamente atualiza o valor do resultado conforme a operação desejada. Temos uma ressalva que, como pode ser visto no slide anterior, a gente tinha suporte para. Tinha suporte não, a gente na verdade dava um erro ao tentar dividir por zero, que de fato é para ser, só essa pequena ressalva. E por fim, na última parte do código, perfeito. E por fim, na última parte do código, a gente tem essa função, enter_second_number, que basicamente faz a mesma coisa do primeiro caso do switch case da loop, que é fazer o shiftamento dos dígitos conforme o usuário vai fazendo o input e retornar o valor referente ao segundo
ao segundo argumento dentre os dois números. E agora, a hora da demonstração prática do projeto, que vai ficar com o Vinícius. Bom, aqui a gente tem nosso projeto montado. Deixa eu dar uma limpada aqui, não tá? E vamos testar agora as operações que ele mostrou o código e vamos ver se realmente funciona. Nós temos a soma, se a gente quiser somar, sei lá, 42 e 27, a gente consegue um resultado. Se a gente quiser subtrair, nós também conseguimos. Sei lá, esqueci de limpar. 45 menos 6. Aí. 5 menos 6. Ué. Agora foi. Temos a soma também funcionando. Se a gente tentar subtrair por um número negativo, também vamos conseguir. Sei lá, 45. A gente consegue menos 1. A gente também consegue multiplicar. 12 vezes 68. A gente consegue. Se a gente tentar dividir, também conseguimos. Vamos tentar algum número aqui, sei lá, 56 por 8. A gente consegue e funciona. Demonstrando agora a divisão por zero. Vou pegar um número aleatório aqui e dividir por zero. Nós retornamos um erro por ser indefinida a operação. E basicamente é isso. Temos todas as operações básicas, mas com algumas limitações. As quais são: nós não conseguimos somar, entre aspas, dois números negativos. Isso é, eu não consigo colocar um número negativo e subtrair de outro número negativo. A gente também não consegue realizar múltiplas operações. A gente só aceita operações binárias. Então, 2 com... 2 com 3, por exemplo. Ou 2 multiplicado por 5. Esse tipo de operação. E a gente também não lida com números floats. Tanto pela estrutura do que pede e por limitação do código. Não fizemos essa implementação. Espero que tenham gostado. Em síntese, é isso. E estou ansioso pelo feedback aí da correção.